Pessoal, a gente vai falar agora sobre a organização do DF Territórios, semana 7, dia 5. O artigo 18 ele vai falar que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende quem? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos. O que tem de importante aqui nesse caput desse artigo? Primeiro, quem é autônomo? É o Distrito Federal, perfeito? Distrito Federal, leia-se diferente do que? De Brasília, perfeito? Brasília é a capital federal, Brasília é o que? Uma região administrativa. Brasília não é autônoma. Quem é autônoma é o Distrito Federal. Veja que aqui nessa organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, Estado, Distrito Federal, territórios e municípios? Não tem territórios. Territórios também não são autônomos. Então os territórios federais integram a União. Eles têm status do quê? Os territórios têm status do quê? De autarquia federal. Então, eles não integram a organização política administrativa. Isso que você tem que ter em mente, ok? Pode ser e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados por lei, e essa lei vai ser uma lei complementar, quórum qualificado. Veja, o que é interessante, que a autonomia do Distrito Federal sofre limitações. Então, a autonomia, vamos aqui, autonomia limitações constitucionais. Veja, compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público de quem? Do Distrito Federal e dos territórios. Então veja, compete à União manter e organizar o PJ mais o MP do DF. É que ele fala de defensoria dos territórios, defensoria do DF ela é autônoma, ok? Inciso 14, organizar e manter quem mais? Polícia Civil, a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, bem como que prestar assistência financeira ao Distrito Federal. Então compete à União a prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio, ok? Então, veja que sofre então limitações. A gente vai ver inclusive que não é de iniciativa do governador do estado o que? Tratar de subsídios aí, por exemplo, da Polícia Civil, ok? Competência da União. Artigo 32, parágrafo 4, vai falar que a lei federal disporá ainda sobre a utilização pelo governo do Distrito Federal das polícias civil, militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Então veja, o DF ele é autônomo, mas tem a sua autonomia aí mitigada pela Constituição Federal aí, que algumas competências foram elencadas para a União e não para o DF. Aqui tem mais aqui, ó, compete privativamente a União organizar a organização judiciária do MPDFT da Defensoria, bem como na organização administrativa destes. Então, compete privativamente à União legislar sobre a organização administrativa desses órgãos aí, ok?
Pedro Lenza fala a respeito aí dos territórios. Apesar de ter personalidade, o território não é dotado de autonomia, como a gente já falou. Trata-se de uma mera descentralização administrativa territorial da União, qual seja uma autarquia, conforme expressamente previsto no artigo 18, integra a União. Então nada demais aí. Artigo 32 vai falar que o DF, o Distrito Federal, ele não pode, ou seja, é proibido, defeso, o que? Se dividir em municípios, ok? Reger-se-á por lei orgânica votada em 2 turnos, interstício mínimo de 10 dias e aprovada em 2/3 na Câmara Legislativa. Esses 2/3 é igual quem? A lei orgânica municipal, ok? 2/3. Que a promulgará atendido os princípios estabelecidos nesta Constituição Federal, no caso. Uma ação direta de constitucionalidade de 1980, o STF diz que a lei orgânica tem força e autoridade equivalente a um verdadeiro estatuto constitucional, podendo ser equiparada às constituições promulgadas pelos Estados-membros. Perfeito? Continuando. O parágrafo 1º vai falar que o Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e aos municípios. Como a gente já viu aí, sofre essa limitação. Então o José Afonso da Silva vai falar que o Distrito Federal não é nem município nem estado, mas uma unidade federada com autonomia parcialmente tutelada. Perfeito? É o que nós já vimos aí, que algumas competências que são privativas da União aí. Artigo 33 vai falar ainda que a lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Os territórios poderão ser divididos em municípios aos quais se aplicará no que couber o disposto no capítulo 4 desse título, que é fala sobre os municípios lá, ok? Mas o que é importante? Diferente do DF. Então o DF não pode dividir-se em município. O território pode. Território pode, ok? Questão muito recorrente em prova isso aí. Artigo 33, parágrafo 3º vai falar que os territórios com mais de 100 mil habitantes, além do governador, então pode ser instituído que um poder executivo vai ter um governador na forma desta Constituição, vai ser nomeado, então não é voto, é nomeação, é como se fosse aqui um administrador aqui de regiões administrativas, são nomeados pelo governador. Nesse caso aqui o governador também é nomeado na forma da Constituição. Haverá órgãos judiciários, ou seja, vai ter o que? O poder judiciário de primeira e segunda instância e membros do Ministério Público. Vai ter MP mais defensor público. E a lei disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. E ainda vai existir o poder legislativo aqui, de acordo aí com a lei que vai dispor sobre as eleições na Câmara Territorial, ok? E vai ter representante também no Congresso Nacional, sim, vai ter aí 4 deputados. Isso independentemente desse quantitativo de habitantes aí no território. Olha só. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo eleitos pelo sistema proporcional em cada estado, em território e no Distrito Federal. E em cada território, olha, no território também vai ter quem? Os deputados. Então cada território elegerá 4 deputados, independentemente do seu tamanho aí, é o que prevê a Constituição Federal.
O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do Distrito Federal eleitos segundo o princípio majoritário, os mais votados. Então, em cada estado e no Distrito Federal elegerão 3 senadores com mandato de 8 anos. Veja que aqui não tem a previsão constitucional de ter senador nos territórios, perfeito? Então não temos essa situação aí. E por fim, a súmula vinculante 39, que vai se falar que compete privativamente à União legislar sobre o vencimento dos membros da Polícia Civil e Militar, do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal. Então não pode aí a iniciativa ser do governador por vício de iniciativa aí, ok? E assim terminamos o nosso módulo e vamos para as questões.